Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é importantíssimo dentro do estudo da dinâmica, porque a gente estuda sempre movimento translacional. Quando a rotação entra, é algo que complica um pouco a maneira de analisar o problema. E a gente precisa conhecer leis específicas, principalmente leis de Newton, associada à rotação do sistema. Antes de mais nada, vamos falar o que é um corpo rígido. São corpos cujas dimensões não são desprezíveis e são corpos indeformáveis. Então, um corpo rígido, neste corpo a distância entre duas partículas quaisquer é sempre constante. O corpo rígido conserva sua forma durante o seu movimento. Então, você tem aqui um exemplo de um corpo rígido, pode ser uma barra, pode ser um cilindro, pode ser uma esfera, ele sempre conserva sua forma ao longo do seu movimento e suas dimensões não são desprezíveis comparadas às distâncias envolvidas. Então, está aqui o nosso corpo rígido. Diferente da partícula, do ponto material. O movimento de um corpo rígido pode ser um movimento de translação ou um movimento de rotação. Movimento de translação é quando todos os pontos do corpo percorrem trajetórias paralelas, ou seja, quando o corpo se desloca por inteiro ao longo da trajetória. Exemplo desse carrinho se movimentando na tela. Já o movimento de rotação é quando todos os pontos do corpo percorrem trajetórias circulares. Ou poderíamos melhor refinar essa resposta dizendo quando todos os pontos do corpo descrevem trajetórias circulares, exceto um ponto ou alguns pontos que estão sobre o eixo de rotação. Então, aqui um exemplo de rotação, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, uma rotação pura. E no nosso dia a dia temos vários corpos que apresentam movimento de rotação. As pás de um ventilador, as rodas de uma bicicleta, as engrenagens de um motor, as hélices de um helicóptero e etc. Muitos movimentos de satélites são circulares. Eu sei que a gente aprendeu que os satélites obedecem às leis de Kepler, descrevem trajetórias elípticas. Sim, mas a circunferência é um caso particular de elipse. Então, muitos satélites descrevem movimento circular uniforme. Os ponteiros do relógio. E é claro que para estudar movimento circular, nós temos que levar em conta medidas de ângulos. Tá? E uma unidade de ângulo muito importante em física é o radiano. A gente não vai trabalhar com ângulo em grau, mesmo porque radiano não é uma unidade, mas sim uma definição. A gente pega a circunferência e divide em duas partes. Cada parte vale π radiano. Se eu pegar uma circunferência e dividir em duas partes, cada parte vale 180 graus. Então, π radiano corresponde a 180 graus. E para transformar um ângulo em radiano, basta eu pegar o ângulo em grau, dividir por 180 e multiplicar por π. Essa é uma relação que a gente tem que saber. E conhecer pelo menos alguns ângulos fundamentais. Por exemplo, π sobre 4 radiano vale 45 graus, π sobre 3,60, π sobre 2,90, π 180 e 2π 360. São valores que a gente tem que estar habituado com eles. Vamos ver uma definição. Deixa eu só ver se eu abro. Pegar aqui uma caneta. Então, olha, como que nós definimos ângulo em radiano? Dado um ângulo delta-θ, esse ângulo formado por dois raios de comprimento r, dentro de uma circunferência, obviamente,
esses raios compreendem um arco de comprimento ΔS. A definição do ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Comprimento do arco dividido pelo raio. Se eu pego esse arco em metro e divido por esse raio em metro, eu vou ter como resultado algo adimensional. Nós vamos chamá-lo de radiano. Então veja que radiano não é uma unidade, mas é uma definição. O ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Logo, o comprimento do arco é o ângulo em radiano vezes o raio. Se eu tenho um ponto que se movimenta ao longo de uma trajetória circular, saindo do ponto P1 indo até P2, o corpo, uma partícula, por exemplo, indo de P1 até P2, gastando um intervalo de tempo ΔT para percorrer esse arco ΔS, essa partícula tem uma velocidade dada por ΔS sobre ΔT. Mas agora eu posso definir uma nova velocidade, uma velocidade dita velocidade angular, que vai ser o ângulo por ΔT. Velocidade angular, que eu vou representar pela letrinha grega ômega. Ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Isso é chamado velocidade angular. Δθ, obviamente, medido agora em radianos. Δθ sobre ΔT vai me dar a unidade de radianos por segundo. Eu sei que eu acabei de dizer que radiano não é unidade, mas a gente usa, porque toda vez que medir o ângulo em radiano, a gente vai usar para representar aquele valor o nome radiano. Então, ângulo em radiano por unidade de tempo segundo vai ser radiano por segundo. Mas não estaria errado se eu definisse essa velocidade angular em um valor por segundo. Velocidade angular ela é um análogo à velocidade linear, só que é medida do ângulo sobre um dado intervalo de tempo. É claro que uma variação angular por uma variação de tempo é uma velocidade angular média. Então, no sistema internacional, a gente vai usar em radiano por segundo. E é claro, eu posso escrever ΔS como Δθ vezes o raio. Definição de ângulo em radiano, o arco é Δθ sobre R. Se eu substituir esse ΔS aqui, nós vamos ter, substituindo, Δθ vezes R sobre ΔT, isso é velocidade angular ômega. Então, a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Duas grandezas importantes para serem definidas quando estudamos rotações é período e frequência. O que vem a ser período? Período nada mais é que o tempo que um objeto leva para completar uma revolução, ou seja, para dar uma volta inteira. Período é o tempo que um corpo leva para descrever uma volta inteira. Em Fórmula 1, nós estamos muito acostumados a assistir e ver que o indivíduo que vai pegar a primeira posição, chamada pole position, quem ganha aquela posição é quem cumpriu nos treinos a volta toda da pista no menor tempo. Ou seja, quem pega a pole position é quem deu a volta na pista no menor intervalo de tempo. Ou seja, a pole position é de quem tem o menor período. Então, se eu gasto o intervalo de tempo ΔT para dar N voltas, ΔT por N me mede o período. E frequência? Frequência é o número de voltas que eu gasto para realizar uma dada unidade de tempo. Frequência, ela é medida no sistema internacional de 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1. Essa unidade tem nome, chama-se Hertz, em homenagem ao físico Heinrich Hertz. Então, frequência é medida em Hertz. 1 Hertz é uma volta a cada segundo. E se período é o tempo para completar uma volta e frequência corresponde ao número de voltas numa unidade de tempo, então existe uma relação entre período e frequência.
A frequência é o inverso do período. Para simplificar isso, a gente vai definir as grandezas angulares da seguinte maneira. Grandeza angular, qualquer uma, é igual a grandeza escalar, ou melhor dizendo, para tirar essa palavra escalar, é a grandeza linear dividida pelo raio. Grandeza angular é a grandeza linear dividida pelo raio. Angular é igual a linear sobre o raio. Por exemplo, quem é um deslocamento angular θ? É um deslocamento linear x sobre o raio. E ele vai ser medido em radiano. Quem é uma variação do deslocamento angular? Vai ser uma variação do deslocamento linear dividido pelo raio, também medido em radiano. Quem é uma velocidade angular? É a velocidade linear dividida pelo raio. Então, veja, grandeza angular é grandeza linear sobre raio. Velocidade angular é velocidade linear sobre raio, medida em radianos por segundo. Chamar de alfa aceleração angular. Quem vai ser a aceleração angular? É a aceleração linear dividida pelo raio, medido em radianos por segundo ao quadrado. Aceleração angular é aceleração linear sobre raio. Sendo assim, se eu tiver a equação do movimento retilíneo uniforme, retilíneo então é linear, x igual a x0 mais vt. Se eu dividir toda a equação por r, então x sobre r, x0 sobre r e esse termo sobre r, x sobre r me dá deslocamento angular. x0 sobre r vai me dar um deslocamento angular inicial. E v sobre r me dá velocidade angular. Então, eu tenho uma equação para o movimento circular uniforme. θ igual a θ0 mais ωt. θ é o deslocamento angular, θ0, deslocamento angular inicial, ω, velocidade angular e t o tempo. O mesmo eu posso fazer para o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Se eu tiver a velocidade aqui, ó, v igual a v0 mais at, se eu dividir pelo raio, v sobre r é o v0 sobre r mais a sobre r vezes t. v sobre r é velocidade angular ω, v0 sobre r é velocidade angular inicial ω0, a sobre r é aceleração angular. Então, eu tenho que ω é igual a ω0 mais αt. Uma equação de velocidade para o movimento circular uniformemente acelerado. Se eu tiver a equação do movimento retilíneo uniformemente acelerado, x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado, se eu dividir toda essa equação pelo raio, x sobre r, x0 sobre r, mais v0 sobre rt, mais meio de a sobre rt quadrado, eu vou ter a equação do deslocamento angular no movimento circular uniformemente acelerado. X sobre r é θ, x0 sobre r é θ0, v0 sobre r é ω0, a sobre r é α. Então, θ é igual a θ0, mais ω0t, mais meio de αt quadrado. Se eu pegar a equação de Torricelli linear, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a Δx, eu vou dividir, como aqui está o quadrado, eu vou dividir tudo por r ao quadrado. Dividindo esse termo por r ao quadrado, aqui por r ao quadrado e aqui por r ao quadrado. Só que aqui eu vou desmembrar. R ao quadrado igual a r vezes r. v quadrado sobre r quadrado é ω ao quadrado. v0 ao quadrado sobre r ao quadrado é ω0 ao quadrado. E aqui a sobre r é α e Δx sobre r, Δθ. Então, ω ao quadrado é igual a ω0 ao quadrado mais 2a α Δθ. Essa é a equação de Torricelli para o movimento circular uniformemente acelerado. Então, nós podemos utilizar essas equações para estudar movimento de partículas. Lembrando que nós já discutimos em aula sobre aceleração centrípeta. Toda vez que um corpo descreve uma trajetória curva, ele tem uma aceleração radial apontada para o centro de curvatura chamada aceleração centrípeta, que é igual ao módulo da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Mas, se velocidade linear é velocidade angular
vezes o raio. Se eu colocar aqui, vai ficar velocidade angular ao quadrado vezes raio ao quadrado sobre raio. Cancela. Aceleração centrípeta é velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ômega ao quadrado R. E se nós tivermos sistemas acoplados que produzem rotações? Por exemplo, duas engrenagens, duas polias presas por uma correia, como nas rodas de bicicleta. Veja, se eu pegar essa correia se movimenta com uma dada velocidade v, que no ponto A é a mesma no ponto B. Então, a velocidade em A é igual à velocidade em B, velocidade linear da correia. Mas, como velocidade linear é angular vezes o raio, eu tenho que a velocidade angular em A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Essa relação determina o número de voltas que uma polia ou uma engrenagem dá quando a outra maior ou menor gira. É esta relação que eu utilizo. Vamos fazer um exercício aqui, olha. Uma polia de 5 centímetros de raio em um motor está girando a 30 rotações por segundo. Ela dá 30 voltas por segundo. Quando começa a desacelerar uniformemente, até 20 rotações por segundo em 2 segundos. Então, essa polia tem 5 centímetros de raio, ela está a 30 rotações por segundo. Começa a desacelerar e em 2 segundos ela cai para 20 rotações por segundo. Calcule a aceleração angular do motor, o número de rotações que a polia faz neste tempo e o comprimento da correia que ela enrola nesse tempo. Quer dizer, se ela estiver girando e enrolar uma correia, qual o comprimento dessa correia? Vamos lá, o item A, a aceleração angular. Vamos pegar, se ela tem uma aceleração angular, é porque a velocidade angular variou no tempo. Como ela está variando, desacelera uniformemente, eu vou usar uma equação do movimento circular uniformemente acelerado. Ômega é igual a ômega zero mais alfa t. Isolo alfa, alfa é igual a ômega menos ômega zero sobre t. Ômega é ômega final, vale 20. Menos ômega zero, vale 30. Como aqui tem rotações e cada rotação é uma volta, cada rotação vale 2π radiano, para ter radiano eu vou multiplicar por 2π. Dividido pelo tempo, que é 2. 20 menos 30 dá menos 10. Por 2 menos 5 vezes 2π, menos 10π radianos por segundo ao quadrado. É aceleração. Faltou o quadrado aqui, corrijam aí. É radianos por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração angular. O item B, o número de rotações que a polia faz neste tempo. Vamos medir o ângulo de rotação. Θ é igual a θ0 mais ômega t. Veja, o número de rotações, claro que eu vou pegar aqui, na verdade, o número de rotações médio. Essa expressão que aparece aqui, ela é uma expressão se o movimento fosse circular uniforme, mas ele não é. Então, na verdade, como que a gente poderia trabalhar isso aqui? Eu posso adotar que num dado intervalo de tempo, depois que ele saiu dos 30 rotações, caiu para 20, ele fez isso de uma forma tal que, em média, é como se esse ângulo variasse num valor médio. E se eu tratá-lo como valor médio, eu posso usar essa equação. Ou eu parto da definição, que velocidade angular média é Δθ sobre ΔT. Essa expressão é mais correta. Δθ sobre ΔT. Então, quem é Δθ aqui para a gente? É a velocidade angular média vezes o tempo. Velocidade angular média. Tal qual no movimento retilíneo uniformemente acelerado e só lá a velocidade média, a velocidade inicial mais a final sobre 2, no movimento circular uniformemente acelerado, a velocidade angular média é a velocidade angular final mais a inicial sobre 2, vezes o tempo. Então, vamos fazer o seguinte, esqueça essa equação aqui, isso que está errado. Não faz sentido essa aproximação.
Não sei o que eu estava na cabeça na hora que eu usei isso. O correto é Δθ é igual a ômega ΔT. E esse ômega é ômega médio. Δθ é ômega final mais ômega inicial sobre 2 vezes ΔT. Ômega final é 30 mais ômega inicial 20. Vou multiplicar por 2π para t em radiano. Sobre 2 vezes o tempo, que é 2. 30 mais 20, 50. 2 cancela vezes 2. Está dando 100π radianos o ângulo de volta. Como 2π radiano é uma volta, uma rotação, 100π radianos vai dar 50 rotações. Então, o número de rotações que a polia faz nesse tempo é de 50 rotações. E se ela tivesse que enrolar uma corda, ela dando 50 rotações, essa corda vai enrolar 50 vezes. O comprimento linear é comprimento angular vezes o raio. Comprimento linear é 100π, que é o comprimento angular, vezes o raio, que vale 5 centímetros, ou 0,05, que vai dar 15,7 metros de comprimento. Tá aí. A gente pode combinar movimento de rotação com movimento de translação. Veja, esse exemplo do trampolim. A moça pula, ela rotaciona, veja de novo, ela rotaciona e translada ao mesmo tempo. Então, nós temos a Terra girando em volta do Sol, ela está rotacionando e translacionando simultaneamente. Então, quando um corpo tem rotação, a gente tem um eixo de rotação associado. O deslocamento angular, normalmente, vai ser o deslocamento que uma parte do corpo faz quando o corpo gira em torno do eixo de rotação. Exemplos de movimento de rotação no nosso dia a dia são vários. Então, aqui vários exemplos. Tá? Desde rodas, engrenagens, satélites, relógios, enfim. Rotação nós temos vários. Porém, a rotação ela pode ser uniforme, como ela pode ser acelerada. Veja, vamos imaginar aqui um raio que está girando como se fosse o ponteiro de um relógio. Ou seja, como que a direção do raio varia com o tempo? Direção, não é o tamanho dele, não é o módulo. A direção, ele está numa dada direção e muda o ângulo. Vamos analisar isso. O raio, num instante t, ele está numa dada posição e o ponto, a extremidade desse raio, se desloca com uma velocidade v em função do tempo. No instante t mais ΔT, esse raio mudou de posição. E daqui para cá, quem levou ele para isso foi uma velocidade tangencial aqui. Ó. O módulo R é constante, a direção de R varia. Veja que o V é perpendicular ao R. O vetor velocidade linear ele é tangente ao raio de curvatura. Vetor não faz curva, não é um vetorto, é um vetor. Então, ele é tangente ao raio de curvatura. Portanto, ele é perpendicular ao raio. Se eu pegar em cada ponto da curva, o vetor velocidade é perpendicular ao raio. Então, se aqui eu tenho um valor de V de t, para um R de t, no instante R de t mais ΔT, eu vou ter um V de t mais ΔT. Na verdade, entre esse R e entre esse R, eu vou ter uma variação ΔR aqui. Olha. Se eu pegar um ângulo Δθ muito pequenininho tendendo a zero, esse ΔR se aproxima de ΔS. Portanto, e ΔS é R de θ, então módulo de ΔR é aproximadamente R de θ. Se eu dividir isso aqui por ΔT, ΔS sobre ΔT dá V. R Δθ sobre ΔT dá ômega. Então, o módulo da velocidade é R ômega, como era de se esperar. Eu tenho aqui uma velocidade tangencial. Não existe velocidade radial aqui. Então, a velocidade radial é zero. A velocidade tangencial é ômega R. Agora, quando a velocidade varia também em direção, aqui V de t e aqui V de t mais ΔT. Este ângulo é idêntico ao ângulo formado entre esses dois vetores. Nós já mostramos lá em sala de aula um teorema
quando duas retas R e S, que formam um ângulo θ entre si, são cruzadas por duas outras retas, P e Q, tal que P é perpendicular a R e Q é perpendicular a S, então o ângulo entre P e Q é igual ao ângulo entre R e S. É o que acontece aqui. O ângulo Δθ aqui é igual ao ângulo Δθ entre os vetores velocidades. Aqui vai me dar a diferença, o vetor diferença, ΔV. Então, olha, esse ângulo Δθ é igual a esse ângulo. Se aqui o R, aqui é o R, então ΔR sobre R me dá Δθ. Aqui ΔV sobre V também me dá Δθ. Eu posso igualar essas duas grandezas e fazer o seguinte. Quem é V? V, esse vetor V, é ômega-r. Então, aqui é ômega-r, aqui é ômega-r. O ângulo em radiano é o comprimento do arco, ΔV, pelo raio ômega-r. Então, ΔV é ômega-r vezes Δθ. ΔV é ômega-r Δθ. Se eu dividir tudo por ΔT, ΔV sobre ΔT me dá aceleração. Ômega-r, Δθ sobre ΔT me dá ômega. Ômega vezes ômega me dá ômega ao quadrado r. Me dá a aceleração nesse ponto. Ômega ao quadrado r, aceleração que a gente já conhecia. Então, tá aí. Se o movimento circular não for uniforme, a gente vai ter que fazer toda a análise e trabalhar com os vetores velocidades. Fazer a decomposição desse vetor, uma velocidade paralela e uma velocidade perpendicular. E, obviamente, a gente vai ter uma aceleração paralela, uma aceleração tangencial e uma aceleração radial. A aceleração radial sempre vai ser a aceleração centrípeta, não tem jeito. Então, tá aqui. A aceleração pode ser decomposta como uma aceleração radial e uma aceleração tangencial. A aceleração radial é centrípeta, menos ômega ao quadrado r, menos porque aponta para o centro da curva. E uma aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio. Vamos falar agora de torque. Torque é um momento de força. O que é um torque, também chamado de momento de força? É a grandeza responsável para colocar um corpo em rotação. Toda vez que um corpo entra em rotação, algo tem que agir sobre o corpo. Esse algo chama-se torque. Por exemplo, para você rotacionar a tampa de uma garrafa de refrigerante, você causa um torque na tampa. Para você abrir ou fechar uma porta, para frente ou para trás, você causa um torque na porta. Faz ela rotacionar em torno de um eixo. Então, o sentido de rotação ele é dado pela regra da mão direita. Você coloca a mão direita e, no sentido que a mão fecha. O sentido da rotação tem seu sentido da mão direita fechando. O dedão vai apontar para o alto, como está nessa figura. O sentido do dedão é o sentido do torque. O torque é uma grandeza vetorial. Então, o torque ele é positivo quando o teu dedão apontar para cima e negativo quando o teu dedão apontar para baixo. Lembrando que produto vetorial ele é diferente do produto escalar. No produto escalar, vetor vezes vetor tem como resultado um escalar. No produto vetorial, vetor vezes vetor tem como resultado um novo vetor. E no produto vetorial, a ordem dos fatores altera o produto. A produto vetorial B não é igual a B produto vetorial A. A produto vetorial B é igual a menos B produto vetorial A. A produto vetorial B, você faz a rotação de A para B, o teu dedão dá o sentido do produto vetorial. B produto vetorial A, você coloca a tua mão paralelo ao vetor B e gira para o A. Nesse sentido, o teu dedão aponta para baixo. Como que a gente define torque? Torque é definido como sendo o produto vetorial de uma distância pela força.
Então, quando você tem um corpo que tem a capacidade de girar em torno de um eixo de rotação, você aplica uma força F a uma dada distância r do eixo de rotação, torque é o produto vetorial da distância r do eixo de rotação pela força aplicada naquele ponto a uma dada distância r. Então, torque é o produto vetorial da distância pela força, a distância da força aplicada ao eixo de rotação. Se aqui eu tenho o vetor distância e aqui o vetor força, o torque, se eu colocar minha mão direita, ele vai ser o produto vetorial da distância para a força, portanto, dedão para cima, o torque tem sentido para cima. O módulo do torque, produto vetorial, ele lembra o produto escalar. Vamos recapitular um pouco. No produto escalar, A produto escalar B é módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. No produto vetorial, o módulo do produto vetorial de A por B é módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles. Então, o que muda do produto escalar para o produto vetorial no módulo é a mudança de cosseno para seno. No produto vetorial, o módulo é módulo de um vetor, módulo do outro, seno do ângulo entre eles. Então, o torque, que é o produto vetorial R por F, o módulo do torque vai ser módulo de R, módulo de F, seno do ângulo entre eles. Isto aqui é chamado módulo do torque. Então, quando a gente aplica força, e tiver um eixo de rotação, você vai aplicar um torque cujo módulo é dado por RF seno θ. Se a força for perpendicular à distância, o ângulo é 90 graus, seno de 90 dá 1, o torque é força vezes distância. Olha, força vezes distância não é trabalho? Cuidado. Aqui é força perpendicular a uma distância ao eixo de rotação. Então, aqui é um produto vetorial, trabalho é produto escalar. Então, são grandezas distintas. Um exemplo que a gente pode utilizar para torque é quando nós temos um ponto de apoio e uma alavanca. A alavanca encostada no ponto de apoio, o ponto de apoio dando sustentação à alavanca, se eu aplico uma força numa extremidade da alavanca, eu causo um torque. Isso faz uma rotação naquele ponto de apoio, ou seja, uma rotação em torno do eixo do ponto de apoio. E aplicando uma força de um lado da alavanca, a outra extremidade da alavanca sobe. E se a gente fizer o torque que eu aplico aqui, que é força vezes a distância até o ponto de apoio, esse torque vai ser responsável pela rotação na outra extremidade. E eu consigo erguer o que estiver preso do outro lado. O Arquimedes disse certa vez: dê-me uma alavanca suficientemente grande e um ponto de apoio suficientemente forte e eu erguerei o mundo. Tá aí. Então, a distância do ponto de apoio até onde você aplica a força é chamado comumente de braço da alavanca. O torque vai ser o módulo da força, módulo da distância, seno do ângulo. Sempre. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever R seno θ vezes F. Mas R, que é essa distância, vezes o seno do ângulo. O ângulo é este ângulo aqui, que eu posso transportá-lo para cá. Esse ângulo, isso aqui vai me dar o comprimento L, pois o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então dá o L. Então, o torque vira L vezes F. O torque numa alavanca é a força vezes o braço da alavanca. Quando a gente fala em rotações, a gente não pode esquecer que rotação é um movimento. Quando um corpo gira, ele tem uma velocidade angular. Então, ele tem uma energia cinética associada à rotação. A energia cinética rotacional. Imagina um corpo girando em torno de um eixo. Esse corpo formado de uma grande quantidade de partículas. Pegue uma partícula de massa MI que tem uma velocidade VI de rotação em torno desse eixo, a uma distância RI do eixo. A energia cinética dessa partícula cair é meio
GMI VI quadrado. Mas VI é ômega, que é a velocidade angular, vezes RI. Então, KI vai ser meio de MI, velocidade linear, é a angular vezes o raio. Como está ao quadrado, é angular ao quadrado, RI ao quadrado. Isso aqui vai me dar meio de MI, RI quadrado, ômega quadrado. Para uma partícula. Se eu quiser para todo o corpo, eu tenho que fazer a soma para todas as partículas. Então, a energia cinética total de rotação é meio do somatório em I de MI, RI quadrado, ômega ao quadrado. Essa é a energia cinética rotacional para um corpo composto de I partículas. Essa somatório, nós vamos dar um nome para ele, vamos dar uma letra. Vamos usar a letra I maiúsculo. Cuidado para não confundir com I de impulso. I de impulso é uma grandeza vetorial. Esse I aqui vai ser uma grandeza escalar. Eu vou simbolizar pela letra I. Então, a unidade de energia cinética rotacional é Joule. Energia cinética rotacional não é nenhuma nova forma de energia. É energia cinética, só que aplicada à rotação. Então, eu chamei este somatório de MI/RI quadrado pela letra I. Então, a energia cinética rotacional ficou meio de I ômega ao quadrado. Meio de I ômega ao quadrado. Essa grandeza aí tem um nome. Ela se chama momento de inércia. Momento de inércia. Então, o I, somatório em I de MI/RI quadrado, é o momento de inércia. Momento de inércia, ele é uma medida da inércia rotacional do seu sistema. Quanto maior o momento de inércia, maior a tendência do corpo continuar em movimento rotacional. Ou se o corpo estiver parado, mais difícil é colocá-lo em movimento rotacional. E uma vez que o corpo está com movimento rotacional, é mais difícil pará-lo. Ou seja, o momento de inércia para a rotação, ele é um análogo da massa para a translação. Lembra que a massa é uma medida da inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto maior a massa de um corpo, se ele está em movimento, mais difícil é pará-lo. E se ele estiver parado, mais difícil é colocá-lo em movimento. O momento de inércia é o equivalente para a rotação. Quanto maior o momento de inércia, se o corpo estiver em rotação, mais difícil é pará-lo. E se ele estiver parado, mais difícil é colocá-lo em rotação. Então, esse I chama-se momento de inércia. A unidade dele é quilograma metro quadrado. Ah, eu não comentei a unidade de torque. Torque é a unidade, não tem nenhum nome específico. É Newton vezes metro. Torque é medido em Newton vezes metro. Momento de inércia é quilograma, unidade de massa, metro quadrado, unidade de distância ao quadrado. Então, o momento de inércia representa uma resistência ao movimento de rotação. No movimento rotacional, o momento de inércia exerce o mesmo papel que a massa no movimento translacional. Veja, se eu tiver uma massa, uma pequena região do corpo, vou pegar um pedacinho de massa ΔM, e se eu colocar um ΔMI, o momento de inércia vai ser somatório em I de ΔMI RI quadrado. Se eu aplicar um limite quando ΔMI tende a zero, esse somatório vira uma integral, o ΔMI tendendo a zero vira um dm, um m muito pequenininho. E o momento de inércia pode ser escrito como a integral de r ao quadrado dm. Integral de r ao quadrado dm. O momento de inércia, ele depende desse r. Se nós voltarmos na página anterior, quem é o r? É a distância de um ponto até o eixo de rotação. Então, o R vai depender de uma parte do ponto do corpo até o seu eixo de rotação. E é claro que isso vai variar com a geometria do corpo. Então, o momento de inércia depende da massa do corpo, mas ele vai variar com a geometria do corpo. Aqui para alguns corpos, para um cilindro maciço ou um disco, o momento de inércia
em relação ao centro de massa. O que significa isso? Quando o corpo rotaciona onde o eixo de rotação passa pelo centro de massa. Um cilindro de raio R, o momento de inércia, se você fizer aquela integral, vai dar meio da massa do cilindro, raio do cilindro ao quadrado. Então, isso é um momento de inércia para um cilindro ou para um disco. Lembra que um disco não deixa de ser um cilindro maciço. Se eu tiver uma placa plana retangular de comprimentos de lateral A e B, o momento de inércia cuja rotação passa pelo centro de massa, então o momento de inércia em relação ao centro de massa, é 1/12 da massa do corpo vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Resolvendo aquela integral, você chega nisso. Para uma barra comprimento L homogênea de massa M, o momento de inércia para o centro de massa, ou seja, cujo eixo de rotação passa pelo centro de massa, é 1/12 de mL², onde m é a massa da barra e L é o comprimento. Para essa mesma barra, se eu agora calcular o momento de inércia não com o eixo de rotação passando pelo centro de massa, mas por uma das extremidades, resolvendo aquela integral, o momento de inércia vai ser 1/3 da massa vezes comprimento ao quadrado. Para uma esfera maciça, para um eixo de rotação passando pelo centro de massa da esfera, o momento de inércia do centro de massa vai ser 2/5 de mr². Só resolver a integral. Para uma casca esférica, ou seja, uma esfera oca de casca esférica, uma concha esférica, com a rotação passando pelo centro de massa dessa casca esférica, o momento de inércia do centro de massa vai ser 2/3 de mr². Só resolver a integral. Vamos ver um exercício aqui que nos ajude a fixar melhor isso. Veja, um disco maciço e uniforme de 8 kg tem um raio de 20 centímetros e gira em torno de um eixo através de seu centro e perpendicular ao seu plano. Calcular o seu momento de inércia e seu raio de giração. Então veja, um disco maciço. Se é um disco maciço, que gira, que o eixo de rotação passa pelo centro de massa, o momento de inércia dele é dado por isso aqui, meio de mr². Então, o momento de inércia do disco é meio de mr². O momento de inércia do disco é meio a massa do disco, 8 kg. O raio, 20 centímetros, 0,2 ao quadrado. O momento de inércia do disco é 0,16 kg/m². Ele fala, calcular... E o raio de giração? O que é raio de giração? É como se eu pegasse toda essa massa desse cilindro, condensasse numa partícula e colocasse essa partícula girando em torno de um eixo. Raio de giração é a distância dessa partícula nesse eixo, cujo momento de inércia aqui é o mesmo do disco. Então, o momento de inércia do disco vai ser como se toda a massa da partícula estivesse num ponto do espaço a uma distância r do eixo de rotação. Esse r é o raio de giração. Então, o momento de inércia do disco é m raio de giração ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular raio de giração. Então, raio de giração vai ser a raiz quadrada do momento de inércia do disco pela massa. Raio de giração vai ser a raiz quadrada, momento de inércia do disco 0,16, pela massa 8. Isso aqui vai dar 0,14, unidade está errada. Eu devia estar dormindo quando eu fiz isso. Unidade está errada. Raio de giração é raio. Isso aqui vai ser dado em metro. Então, corrijam aqui, é 0,14 metros. Um outro exercício. Calcular o momento de inércia de uma barra homogênea, muito longa de comprimento L e massa M. Muito longa quer dizer que o comprimento da barra é muito maior que as outras dimensões, a largura e a espessura. E massa M, em relação a um eixo perpendicular ao eixo da barra e que passa por uma das extremidades. Fala, peraí, professor, mas você já não mostrou lá naquelas formulários quanto que dá esse momento de inércia? Eu mostrei. Olha lá, vamos ver. Está aqui.
É isso aqui, vai dar 1/3 de ml². Então, só que aqui ele está pedindo para a gente demonstrar isso. Então, vamos ver. Bom, o cálculo do momento de inércia é integral de r² dm. Como aqui a barra está no eixo x, o meu r é x. Ó. Então, vai ser integral de x² dm. Eu vou integrar isso de 0 até o comprimento da barra L. Se essa barra é homogênea e ela só tem comprimento, então ela tem uma densidade linear de massa, que é a massa pelo comprimento. Ou, por ela ser homogênea, um pedacinho é igual ao todo. A densidade de uma gota d'água é igual à densidade da piscina. Então, nesse caso, eu posso pegar um pedacinho infinitesimal da barra de massa dm e comprimento dx. Então, a densidade linear vai ser dm dx. Multiplico em cruz, dm é lambda dx. Vou substituir isto aqui na integral. Então, a integral de 0 a L de x² dm, que é lambda dx. O lambda é constante, cai fora da integral. Integral de 0 a L, x² dx. Lambda, a integral de x² dá x² sobre 3, variando de 0 a L. Vai dar lambda, põe L no lugar do x, L² sobre 3, depois põe o 0 no lugar do x, menos 0³ sobre 3. Aqui zera, o momento de inércia vai dar lambda, L³ sobre 3. Mas lambda é a massa total pelo comprimento total. Se eu substituir aqui, no lugar do lambda, m sobre L, L com L² vai dar L², 3 permanece, o momento de inércia da barra vai dar 1/3 de m L ao quadrado. Errei aqui de novo. 1/3, ó. L com L² vai dar 1/3 de mL². Corrijam aqui. 1/3 de mL ao quadrado. Corrijam. Bateu com o formulário. Calcular o momento de inércia de um disco homogêneo de raio rão e massa mão em relação ao eixo perpendicular ao seu centro. Ou seja, tem um eixo que passa aqui no cilindro. Ó. A integral vai ser a integral de 0 a L, ou de 0 a R, de 0 a um comprimento, r² dm. Eu vou imaginar um anel aqui no cilindro. Um anel onde ele tem uma espessura dr e massa dm. Esse cilindro ele tem uma densidade superficial de massa, que é massa por área. Ou, se eu pegar um pedacinho infinitesimal, é dm dA. Daqui eu tiro que dm é sigma dA. dm, sigma, que é densidade superficial de massa, dA, diferencial da área. Pego isso e substituo na equação. Então, a integral de r² dm, r² sigma dA. O sigma cai fora da integral por ser constante. Integral, não é de 0 a L, é de 0. Vamos integrar de 0 até o raio R do cilindro, até o raio R do disco, desculpa. Então, aqui é a integral de 0 a R. Integral de 0 a R. Corrijam aí, que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V do exercício anterior e ficou isso aqui na fórmula. Integral de 0 a R, de r² dA. Quem é a área do disco? É πr², então é d de πr². Faz a diferencial disso. A derivada de πr² é 2πr dr. Então, vai ser sigma integral de r² 2πr dr. Ponho 2π para fora. Então, isso aqui vai dar momento de inércia igual a 2π sigma, integral de 0 a r, que eu já corrigi, ó. Integral r² vezes r dá r², dr. Integral de r² dá r² sobre 4, variando de 0 a r. Então, vai dar 2π sigma, r² sobre 4, menos 0² sobre 4, aqui 0. Vai dar 2π sigma, r² sobre 4. Como sigma é m sobre a, substituindo, vai dar 2π sigma, m sobre a. A é a área, que é πr². Cancela com r², π mete a vara, sobrou que I é meio de mr². É um disco.
Então, tá aí. A energia cinética de um sistema, ela pode ser decomposta em duas parcelas, que vai ser a soma dessas duas parcelas. Uma parcela é a energia cinética associada ao centro de massa. A energia cinética do centro de massa é meio da massa-velocidade do centro de massa ao quadrado. E a outra energia cinética é uma energia cinética relativa, associada ao movimento das partículas em relação ao centro de massa. Vai ser meio da massa das partículas vezes a velocidade em relação ao centro de massa. Então, essa velocidade é a velocidade em relação ao centro de massa. Portanto, a energia cinética total de um sistema de partículas, ou de um corpo, ela é igual à energia cinética do centro de massa, esse termo, mais energia cinética relativa, este termo, relativa ao centro de massa. Isso aqui é um teorema. A dedução desse teorema está no Tipler. Pega lá que vocês vão ver. Não vou deduzir aqui. Estou citando isso porque a gente vai ver um outro teorema. Teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner. É um teorema associado a momento de inércia. Esse teorema diz o seguinte, que dado um corpo qualquer, o momento de inércia desse corpo em relação ao eixo de rotação, esse eixo aqui, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo do centro de massa, que passa pelo centro de massa, somado a um produto mh ao quadrado, onde h é a distância do eixo que passa pelo centro de massa ao eixo de rotação. Esses eixos são paralelos. Daí o nome teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner, que foi o físico que deduziu isso. Então, o momento de inércia desse corpo em relação ao z é igual ao momento de inércia calculado em relação ao centro de massa, mais a massa do corpo m vezes a distância h dos eixos paralelos ao quadrado. Esse é um teorema muito importante que facilita muitas vezes nossa vida. Está deduzido no Tipler também. Vamos fazer mais um exercício. Olha. Calcular o momento de inércia de uma vareta homogênea muito longa, de comprimento L, em relação ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa da vareta. Então, nós calculamos lá atrás em relação a esse eixo. Agora ela quer que calcule esse. É um eixo paralelo. Podemos aplicar o teorema dos eixos paralelos. Ou seja, o momento de inércia em relação a esse eixo é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa, mais mh ao quadrado, onde h é essa distância, que é L sobre 2. Como ele quer do centro de massa, ele está pedindo este cara aqui. Então, é só o momento de inércia do centro de massa é I menos mh ao quadrado. O momento de inércia do centro de massa é o I. O I nós já calculamos lá atrás. É 1/3 de ml ao quadrado. Menos m vezes o h. h é essa distância dos eixos paralelos. É L sobre 2 ao quadrado. Fazendo essa conta, dá 1/12 de ml quadrado, conforme está lá na tabela. Aplicamos o teorema de Steiner, o teorema dos eixos paralelos. Vamos falar agora de uma outra grandeza muito importante, denominada momento angular. A gente fez algumas correspondências interessantes lá atrás. Nós associamos torque à força. A força que coloca uma partícula em movimento, ou seja, que acelera uma partícula com movimento linear, o torque acelera uma partícula em movimento angular. Então, há uma correspondência direta entre torque e força. Torque para a grandeza angular, força para a grandeza linear. Também existe uma correspondência entre aceleração angular e aceleração linear. E já fizemos uma correspondência entre massa e momento de inércia. O momento de inércia faz o papel da massa na rotação. Agora, nós vamos definir uma outra grandeza. Imagine um corpo sujeito a uma força F, a uma distância R, ele recebe um torque. Então, F e R produto vetorial F, gera um torque. Nós já definimos o torque como sendo R produto vetorial F, e nós vamos
agora definir uma nova grandeza que está associada a um correspondente do momento linear. Se o torque no momento angular, ou se o torque na rotação corresponde à força na translação, se a velocidade linear translacional tem um correspondente que é a velocidade angular translacional, ou é rotacional. Corta isso, ficou péssimo. Começando. O momento angular, ele é o correspondente do momento linear na rotação. No movimento translacional, nós temos o momento linear P. No movimento rotacional, nós teremos o momento angular L. Apesar que, depois nós vamos ver que o momento angular, o corpo não precisa estar rotacionando. Basta ele estar se distanciando de um ponto, existe um momento angular. Mas, por enquanto, vamos fazer essa analogia. O momento angular é o equivalente do momento linear na rotação. Então, e a gente vai definir o momento angular como sendo o produto vetorial da distância pelo momento linear. Momento angular é o produto vetorial da distância pelo momento linear. O momento angular, por exemplo, de uma partícula que se desloca em relação a um eixo qualquer O, está uma distância r desse eixo, veja que ela não precisa estar em rotação. Basta ela ter um dado momento linear e uma distância disso, cujo produto vetorial disso vai definir momento angular. Então, é muito importante. A rotação não é necessária para o momento angular, mas a grandeza momento angular nasce da análise rotacional. Se nós derivarmos o momento angular no tempo, dl dt, derivada do momento angular no tempo, o momento angular é r produto vetorial p. Então, é derivada no tempo de r produto vetorial p. Isso é um produto. Derivada do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vai ser dr dt produto vetorial p, mais r produto vetorial dp dt. Veja que p é momento linear. Momento linear é massa vezes velocidade. E velocidade aqui, no caso, nós temos velocidade linear. dr dt, a derivada da distância no tempo, é velocidade linear. Então, momento linear e velocidade linear são vetores paralelos, porque momento linear é mv e o outro é v. Os dois têm a direção de v. Quanto que dá o produto vetorial? Se eles são paralelos, o ângulo entre eles é 0 grau. O produto vetorial é módulo de um vetor, módulo do outro, seno do ângulo. Se o ângulo é 0, seno de 0 dá 0. Portanto, esse produto vetorial dá 0. Porque isso é velocidade e isso aqui tem direção de velocidade. Direção da velocidade. Então, esse termo dá 0. Só sobra isso. Como derivada do momento linear no tempo é a força resultante, então dl dt é r produto vetorial f, r produto vetorial r, r produto vetorial força. Mas r produto vetorial força é torque. Portanto, torque é a derivada do momento angular no tempo. Torque é a derivada do momento angular no tempo. Lembre-se do que nós fizemos em movimento translacional. Força é a derivada do momento linear no tempo. Isso aqui sai da lei de Newton. Força é a derivada do momento linear no tempo. Quem é o análogo da força na rotação? É o torque. Quem é o análogo do momento linear na rotação? É o momento angular. Então, torque é a derivada do momento angular no tempo. Essa é uma lei de Newton para rotação. É a segunda lei de Newton para rotação. Ela é um análogo linear. Então, momento angular está associado ao momento linear, só que para a rotação. Aqui tem toda uma dedução, é uma dedução longa, eu vou tratar como um teorema, mas depois vocês podem dar uma olhada, que a gente vai trabalhar
com o momento linear de um sistema no centro de massa e de partículas em relação ao centro de massa. Deduzindo tudo isso, que eu vou pular, a gente chega num teorema que diz o seguinte, que o momento angular de um sistema de partículas é a soma do momento angular em relação ao centro de massa com o momento angular do centro de massa. Então, esse é um teorema interessante. A dedução vale a pena reescrever. O Tipler não faz essa dedução, mas o Moisés Nussensweig tem essa dedução. Pega lá que vocês vão analisar. É um teorema interessante. O momento angular a gente viu ali para um sistema de partículas e para um corpo rígido. Dado um corpo que tem formado de N partículas que rotacionam em torno de um eixo, o momento angular é R produto vetorial P. É o vetor distância, produto vetorial, momento linear. S vetor distância é o eixo de rotação, claro. Então, o momento angular total vai ser a soma disso aqui. Quem é R produto vetorial P? Vai ser módulo de R, módulo de P, seno do ângulo. Para facilitar o processo, eu vou pegar esse ângulo de 90 graus. Seno de 90 dá 1, então isso aqui vai dar RP. P é MV, então isso aqui vai dar MVR. MVR, massa, velocidade vezes raio. Momento angular, então, massa, velocidade vezes raio. Para uma partícula. Para I partículas, o momento angular vai ser o somatório de MI, VI, RI. Como VI é ômega RI, substituindo, aqui nós temos momento angular é o somatório em I de MI, ômega RI vezes RI. Isso aqui vai me dar somatório em I de MI, RI quadrado ômega. Mas somatório de MI, RI quadrado é momento de inércia. Então, o momento angular vira o momento de inércia vezes ômega. Momento angular vira momento de inércia vezes velocidade angular. Veja que é um análogo de P igual a mv. Momento linear é massa vezes velocidade. O análogo do momento linear é momento angular. O análogo da massa é o momento de inércia. O análogo da velocidade na rotação é velocidade angular. Então, temos uma relação importante para momento angular aqui. Então, a relação torque igual a derivada do momento angular no tempo também é válida para um corpo rígido que rotaciona em torno de um eixo fixo, em torno de um ponto O. Isso também é verdade. Então, continua sendo verdade o que nós falamos. A soma dos torques internos, quando você tem um torque aqui e outro aqui, mas dentro do corpo, essa soma dá zero. Então, quando o torque externo, agora externo, esse torque é externo, é o resultante. Quando a soma dos torques que agem no corpo for nula, ou seja, torque for igual a zero, a derivada do momento angular é igual a zero. R produto vetorial F é igual a zero. Se a derivada do momento angular é igual a zero, derivada de que dá zero? De uma constante. Então, o momento angular é uma constante. Ou seja, o momento angular é conservado. Isso significa que o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Temos uma lei de conservação, o princípio da conservação do momento angular. Quando o torque resultante sobre o sistema for nulo, o momento angular é conservado. Esse é o princípio da conservação do momento angular. Esse é o terceiro princípio de conservação que nós estudamos. Nós estudamos o princípio da conservação de energia, o princípio da conservação do momento linear e agora o princípio da conservação do momento angular. É importantíssimo. E quando que eu aplico esse princípio? Quando a soma dos torques que agem sobre o sistema for zero. E quando é que o torque externo é nulo? Como o torque é R produto vetorial F, isso vai acontecer quando o módulo da força for zero, quando a distância no eixo de rotação for nula, ou quando a força for colinear com o vetor posição, quando força e vetor posição estiverem alinhados.
Também, sendo paralelos, o produto vetorial dá zero. Ou seja, não há torque. Logo, o momento angular é conservado. Então, isso é sempre uma verdade. Isso é análogo ao princípio da conservação do momento linear. Quando uma bailarina gira sobre o patins, se alguém já viu isso, e quem não viu, assista o Universo Mecânico, talvez o último capítulo que eu deixei para vocês, no Moodle, fala sobre rotações. Lá tem o vídeo de uma bailarina girando no patins com os braços abertos. Quando ela fecha os braços, aumenta a velocidade. Isso acontece para conservar o momento angular. Por quê? Porque o momento angular é I ômega, é momento de inércia vezes velocidade angular. Quando ela está com os braços abertos, ela tem um raio grande. E como o momento de inércia depende do raio, se o raio é grande, o momento de inércia é alto. Então, inicialmente, ela tem um momento de inércia grande e uma velocidade angular. Quando ela fecha os braços, ela diminui o raio, ela diminuiu o momento de inércia. Como o momento angular tem que ser conservado, a velocidade angular aumenta e ela dispara. Então, quem já viu uma bailarina fazendo esse giro, é muito bonito de se ver. Por que ela aumenta a velocidade de giro? Porque ela diminuiu o raio dela. E, consequentemente, para conservar o momento angular, se o raio diminui, a velocidade de giro aumenta. Idêntico quando uma água escoa no ralo. E quando ela está mais longe, o raio é grande, ela gira devagar. Quando ela vai se aproximando do ralo, o raio é menor, a velocidade aumenta. Tudo isso para conservar o momento angular. Quando a bailarina faz pirueta, o momento de inércia I diminui e a velocidade angular aumenta. Se esse cara diminui, eles têm que aumentar para que isso fique constante, para que o momento angular seja conservado. Então, L igual a I ômega, que é uma constante. Sendo assim, L final igual a L inicial, então momento de inércia inicial vezes velocidade angular inicial é igual ao momento de inércia final vezes velocidade angular final. Quando a força é colinear com o vetor posição, o torque é zero e o momento angular também se conserva. Existe uma categoria de forças chamadas forças centrais. O que é uma força central? É uma força cujo o módulo dela, uma força, um vetor força, que é igual ao módulo dela e cuja direção, essa direção é radial. Ou seja, o vetor força é o módulo da força vezes o vetor radial à força. Essa força e distância são colineares. Toda vez que a força é colinear à distância, essa força é chamada força central. Então, temos aqui uma força agindo ao longo da distância. É uma força central, tá? A gente pode dizer que uma força central é aquela força cujo módulo só depende da distância e ela é colinear a essa distância, ela é radial. Isso define força central. Se isso é verdade, o torque é igual à derivada do momento angular no tempo, que é R produto vetorial à força central. Como isso é colinear com isso, esse produto dá zero, a derivada de alguma coisa que dê zero, se alguma coisa é constante. Então, o momento angular é constante. Por exemplo, imagina que você tem essa prancha com um furinho, passa um barbante e na ponta uma bolinha. E essa bolinha está girando e você dá um puxão. Quando você dá um puxão, você vai diminuir este raio aqui. Ó. Quando você diminuir esse raio, essa bolinha vai girar mais rápido para conservar o momento angular. A pergunta é, dado o raio de giro R e a velocidade inicial VI, qual a velocidade final em função do raio? E qual o trabalho da força? Bom, como a força é central, o momento angular em relação ao O se conserva. O momento angular é I ômega, ou massa, velocidade vezes raio inicial igual a massa, velocidade vezes raio final.
Então, a velocidade final, a massa não muda, corta. A velocidade final vai ser o raio vezes a velocidade inicial dividido pelo raio final. Porque quando isso aqui diminuir, eu vou ter um raio aqui, ó. Quando isso aqui diminuir, eu vou ter um outro giro aqui, ó. E eu vou ter um raiozinho menor aqui, ó. O raio diminui. Esse raio vai ser R'. É esse raio aqui, ó. Então, é esse raio ali. Então, temos aqui velocidade final é o raio inicial, velocidade inicial pelo raio final. O trabalho é a integral da força pela distância, e o trabalho é a variação da energia cinética. Então, é meio de mv final ao quadrado, onde o v final é isso, substituo esse cara aqui, menos meio da velocidade inicial. Velocidade inicial é VI, substituindo e fazendo as contas, o trabalho vai ser meio de mvi quadrado, que multiplica raio inicial pelo raio final ao quadrado menos 1. Tá aí. Muito interessante. Um outro exemplo de aplicação está na gravitação. Nós temos a força gravitacional, é uma força central. Seu módulo varia com R e ela é radial. Então, a força gravitacional é uma força central. Então, aonde a gravidade age, o momento angular se conserva. Então, no sistema solar, os planetas girando em volta do Sol, o momento angular do movimento planetário é conservado. Então, está aqui a Terra girando em órbita elíptica em volta do Sol, a uma distância r do Sol, com momento linear aqui. Isso vai produzir um momento angular que é conservado. Se ele é conservado, pelas leis de Kepler, Kepler, físico, matemático e astrônomo alemão, do século XVII, desenvolveu 3 leis. Primeira, lei das áreas, lei das elipses, leis das órbitas, que diz que todo planeta gira numa órbita elíptica em torno do Sol, estando o Sol num dos focos da elipse. Como a elipse tem 2 focos, se o Sol está num dos focos, onde o Sol está mais perto da curvatura da elipse do que o lado oposto. Então, quando o planeta está aqui, ele está mais longe do Sol. Quando ele está aqui, ele está mais perto. Então, é óbvio que quando ele faz esse giro, a distância aqui diminui. Portanto, a velocidade vai aumentar para conservar o momento angular. E Kepler desenvolveu também a chamada lei das áreas. Se você pegar esse triângulo num dado intervalo de tempo ΔT, ou dt, um intervalo de tempo pequenininho, o planeta percorreu essa curva. O vetor posição mudou de r para r mais dr. Aqui está o dr. Olha. O momento linear P está aqui. Esta área pode ser tratada como sendo a área de um triângulo, é uma área de um triângulo infinitesimal, dA é a base vezes a altura sobre 2. Base r vezes a altura dr sobre 2. Como isso são vetores, e aqui vai ser um produto vetorial. Então, se eu dividir pelo tempo dt, dA dt vai ser 1 sobre 2m, r produto vetorial m, dr dt. Veja o que nós fizemos aqui. Aqui eu dividi por dt, então ficou dr sobre dt, está aqui. E eu multipliquei e dividi por m. Então ficou m embaixo e m em cima. Agora, m dr dt, dr dt é velocidade. Então isso aqui dá mv. mv é o momento linear p. Então isso aqui é p. R produto vetorial p dá momento angular L. Então, dA dt dá o momento angular sobre 2m. Como o momento angular é constante e a massa é constante, isso aqui é constante, ou seja, a variação da área no tempo é constante, ou seja, o planeta sempre vai percorrer áreas iguais em tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler.
Então é isso que o planeta faz. Mesmo em alguns trechos, ele tendo um caminho maior a percorrer e outro menor, mas ele muda de velocidade para fazer isso, a ponto de conservar o momento angular. Tá aí a lei das áreas. E um outro exemplo de conservação de momento angular é quando um homem senta num banquinho giratório e segura halteres com as mãos. Assim, se esse homem gira no banquinho com os braços abertos, como a força externa que age sobre ele é o peso e a normal, e eles se equilibram aqui, e essas forças estão colineares ao eixo de rotação, não gera torque. Então, se não há torque, qualquer outro torque que tem interno no sistema, que se cancela. Torques externos não agem nesse homem, neste caso. Sendo assim, quando ele gira esse banquinho com os braços abertos, ele vai ter uma dada velocidade angular. E o momento angular vai ser conservado, porque a soma dos torques dá zero. Então, o momento angular é I ômega, ele é constante, conservado. Ou seja, I inicial ômega inicial é igual a I final ômega final. Aqui está a condição inicial. Se esse homem fecha os braços, como na figura 2, ele diminuiu o seu raio. Se ele diminuiu o seu raio, ele diminuiu o momento de inércia. Portanto, a velocidade angular aumenta e ele gira muito mais rápido para conservar o momento angular, tal qual o efeito da bailarina sobre os patins. Vamos fazer um exercício. Queremos calcular a velocidade angular final do sistema após o homem inverter o eixo de rotação da roda de bicicleta, dessa figura aqui. Esse homem está sentado num banquinho também, segura uma roda de bicicleta por um eixo que está girando. O que esse homem vai fazer? Num dado instante, ele vai inverter o sentido de rotação, vai virar essa roda para baixo. Quando ele fizer isso, ele vai adquirir uma dada rotação. Provavelmente, nessa situação, esse homem já tem uma rotação. Por quê? Porque quando a roda gira para um lado, ela tem um momento angular, que deve ser conservado. O homem está num banquinho giratório. Isso deve atuar sobre o homem com torque, que vai causar uma rotação nesse homem, para que ele também gere um momento angular, de tal maneira que a soma total do momento angular se conserve. Aqui, dados o momento de inércia da bicicleta é 1,2 kg/m², o momento de inércia do homem é 6,8 e a velocidade angular de rotação inicial, 3,9 rotações por segundo. O momento angular inicial do sistema roda de bicicleta mais homem, mais banco, claro, é o momento angular inicial, o momento angular da bicicleta, só ela está rodando no início, é o momento de inércia da roda de bicicleta vezes a velocidade angular da roda de bicicleta. Agora o homem inverte o eixo de rotação da roda de bicicleta. Quando ele inverte, o momento angular vai ser invertido. É um vetor. Se ele estava para cima e ficou para baixo, ele fica negativo. Ele é igualzinho o valor de antes, só que negativo. Então, o momento angular final, que é o momento angular da bicicleta mais o do homem. O momento angular do homem menos o momento angular inicial. Por quê? Porque ele inverteu, ficou negativo. Bom, mas o momento angular final, ele é igual ao momento angular inicial. Então, aqui o momento angular da bicicleta ficou menos LI, esse que deu aqui. Como o momento angular final é igual ao inicial, o momento angular do homem menos o inicial tem que ser igual ao final, que é igual ao inicial, LI. Passa esse LI para cá, o momento angular do homem é 2 vezes o momento angular inicial. Então, o momento de inércia total vezes a velocidade angular total é 2 vezes o momento de inércia da roda de bicicleta vezes a velocidade angular inicial. Então, a velocidade angular final que o homem adquire vai ser de 1,4 rotações por segundo. Tá aí. Olha,
Aqui a gente vê na figura movimento parabólico do centro de massa. Mas ela pode causar rodopios, ela também pode girar. E nesse caso, o momento angular também se conserva. Porque a força-peso ela não causa torque, ela está agindo somente no centro de massa. Então, quando o momento angular varia com o tempo, ó, dl dt é igual a derivada no tempo de ω. O momento de inércia é constante, cai fora. I dω dt. Isso vai dar dω dt, a velocidade é a aceleração angular. Isso daí alfa. E isso aqui é torque. Portanto, torque é igual a Iα. O torque resultante sobre um sistema é igual ao momento de inércia do sistema vezes a aceleração angular do sistema. Vou repetir. O torque externo sobre um sistema é igual ao momento de inércia que age no sistema, ou o momento de inércia do sistema, vezes a velocidade, a aceleração angular do sistema. Torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Isto é o análogo da segunda lei de Newton. F igual a ma. Quem faz o papel da força é o torque. Quem faz o papel da massa é o momento de inércia. Quem faz o papel da aceleração linear é a aceleração angular. Essa é a segunda lei de Newton para a rotação. Vamos pegar um caso de um corpo cilíndrico girando. Esse corpo está aqui. Quando eu rolo ele por um ângulo θ, esse ângulo θ tem um comprimento de arco S. Então, esse corpo vai deslocar por um comprimento de arco S, que é igual a R vezes θ. Um rolamento puro. Qual a velocidade do centro de massa? É a derivada de S em relação a t. Derivada da posição no tempo. Mas S é R vezes θ. Então, vai ser o raio dθ dt, que é Rω. Ou seja, a velocidade do centro de massa é o raio do cilindro giratório vezes a velocidade angular do cilindro. E a aceleração do centro de massa é só derivar a velocidade do centro de massa no tempo, que vai dar a aceleração do centro de massa é o raio vezes a aceleração angular. Essa é uma equação importante que vai aparecer muito daqui a pouco junto com a segunda lei de Newton da rotação. Vamos analisar algumas figuras. Veja essa figura quando ela está se deslocando. Então, ela está girando e ela está translacionando. Então, nessa figura em específico, a gente tem alguns pontos dela para analisar. Esse ponto mostra a velocidade translacional em cada ponto desse cilindro. Esse cilindro, o ponto superior, o ponto médio, o ponto inferior e outros pontos aleatórios. O ponto de contato de cilindro com o solo, a velocidade em relação ao solo, se ele está em contato, é zero. A velocidade no centro de massa é a velocidade do centro de massa. A velocidade aqui em cima vai ser o dobro da velocidade do centro de massa. Por quê? Porque a média dessa velocidade com essa tem que dar essa. 2vc mais 0 tem que dar vc. Agora, se eu pegar outros pontos do cilindro, isso necessariamente não é verdade. A velocidade em cada ponto do cilindro, velocidade translacional, ela é perpendicular à linha que liga o ponto analisado até o ponto em repouso. Então, observe que a velocidade translacional de cada ponto do cilindro está numa direção perpendicular à linha que une esse ponto ao ponto de contato. Por exemplo, o ponto P' se desloca com uma velocidade que é 2 vezes a velocidade do centro de massa. E isso tem uma energia cinética de rotação, que vai ser a energia cinética rotacional do centro de massa mais a energia cinética translacional do centro de massa. Toda vez que eu tenho rotação e translação junto, a energia cinética vai ser a soma da energia cinética translacional com energia cinética rotacional.
Quando a gente combina esses dois movimentos, vamos imaginar a primeira figura aqui. Ó. Translação pura, o corpo não gira, só se desloca. Se ele se desloca por inteiro, todos os pontos dele se deslocam com a mesma velocidade. Então, se aqui é a velocidade do centro de massa, aqui também, aqui também. Agora, pense numa rotação pura. O corpo só gira, mas não sai do lugar. Em relação ao centro de massa, a velocidade em relação ao centro de massa no centro de massa é zero. Aqui nesse ponto é ωr. E nesse ponto vai ser idêntico ao de cima, porque esse aqui só girou. Só que para o lado oposto, menos ωr. Quando eu combino translação com rotação, eu estou combinando este movimento com esse. Então, é só somar isso com isso. VCM mais VCM, que aqui é velocidade igual ao do centro de massa. Por quê? Porque velocidade do centro de massa é ωr. Então, essa velocidade mais essa, como elas são iguais, dá 2 vezes ela. Essa velocidade mais zero dá ela. E essa velocidade menos ela dá zero. Então, aqui está o resultado dessa combinação, que nós analisamos agora há pouco. Isso mostra para a gente que a parte superior de um corpo se deslocando tem uma velocidade maior do que a parte inferior. Isso pode ser comprovado nessa fotografia, uma fotografia instantânea, de uma roda de bicicleta transladando e rotacionando. Quando você fotografa isso, você vai ver que os raios de cima estão menos nítidos que os de baixo, porque eles estão se movendo mais depressa. Vamos fazer um exercício que envolva um pouco disso. Olha, uma bola maciça, homogênea, de massa m, raio r, rola sem escorregar por um plano inclinado, conforme a figura. Essa figura aqui, massa m, raio r da bola, desce um plano inclinado sem escorregar, ela rola. Determinar a aceleração do centro de massa. Então, é um rolamento sobre um plano inclinado. Determinar a aceleração do centro de massa. É isso que ele quer saber. Bom, vamos analisar as forças que agem nesse corpo. Eu tenho peso, mg, tenho normal, eu tenho força de atrito. Ah, o problema não diz que tem força de atrito. Veja, para o corpo rolar, tem que ter força de atrito. Se não tem nada que prende para ele poder causar o torque. Se não tiver uma força de atrito que cause o torque, ele não rola. Então, se tem rolamento, tem força de atrito. Então, força de atrito age aqui para forçar o corpo a rolar. Eu vou pegar o peso e vou decompor nos eixos y e x. Se esse ângulo de inclinação é θ, aqui é θ, então aqui está com o ângulo, aqui é mg cosseno θ e aqui é mg seno θ. Está aí. E existe a velocidade do centro de massa, que isso aqui desce. Vamos analisar a direção y. Vou chamar de y esse eixo e x esse. Y é o eixo da normal aqui. Então, a soma das forças aqui não tem o movimento no eixo y. A soma das forças tem que dar zero. Então, normal menos mg cosseno θ é igual a zero. Vamos agora analisar o eixo x. Aqui eu tenho movimento. Então, aplica a segunda lei de Newton. A força que puxa para baixo menos a contrária tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Força que puxa para baixo é mg seno θ, menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa dessa figura. A força de atrito é que vai produzir o torque, que vai produzir o momento de força. Aqui, m0 é o torque, tá? O momento de força. O torque, como que eu calculo o torque? É força, como está perpendicular ao raio, é força vezes o raio, força de atrito vezes o raio. Mas torque é momento de inércia vezes aceleração angular, também. Então, é o momento de inércia do centro de massa desse sistema, porque a gente está passando por ele, vezes a aceleração angular. E a aceleração linear
é aceleração angular vezes raio. Daqui eu tiro que a aceleração angular é a aceleração do centro de massa sobre o raio. Se eu pegar agora isto aqui, e eu posso obter o valor da força de atrito dessa equação 3. Ó. Passo o raio para cá dividindo, força de atrito é I do momento de inércia do centro de massa, vezes alfa sobre R. Mas o alfa é A sobre R. Então, isso aqui ficou IA sobre R sobre R. Então, ficou IA sobre R ao quadrado. Esse é o valor da força de atrito. Substituindo a força de atrito na equação 2, nós temos mg seno θ menos a força de atrito, que é isso, é igual a m vezes a aceleração do centro de massa. Então, mg seno θ é I do centro de massa sobre R ao quadrado, a aceleração do centro de massa, mais m aceleração do centro de massa. Combinando tudo isso, a aceleração do centro de massa é dado por mg seno θ sobre m mais momento de inércia sobre R ao quadrado. Se eu chamar m sobre m mais I sobre R quadrado de lambda, estou eliminando o fator, o g continua g, seno de θ continua seno de θ, o lambda é m sobre isso aqui. Então, aqui está o lambda. Eu posso fazer a mesma análise não só para uma esfera. Eu posso analisar para outras coisas. Basta eu colocar o momento de inércia de quem está rolando aqui. Por exemplo, se é uma esfera, se eu colocar a equação do momento de inércia da esfera aqui, as massas se simplificam, isso dá 5 sétimos. Então, aqui vai ficar 5 sétimos de g seno θ. Se eu pegar um cilindro e colocar o momento de inércia do cilindro aqui, e simplificar, esse lambda vai dar 2 terços. Então, aqui vai ficar 2 terços de g seno θ. E se eu colocar um anel, colocar o momento de inércia de um anel aqui, e fizer a simplificação, o lambda dá meio. Então, para um anel, isso aqui vai dar meio g seno θ. Em outras palavras, se eu colocar uma esfera, um cilindro e um anel, os três no topo de uma rampa e soltar, e os três rolarem, quem que chega primeiro à base? A esfera acelera com 5 sétimos de g seno θ. O cilindro com 2 terços de g seno θ e o anel com meio de g seno θ. Então, a esfera tem uma aceleração maior. Então, a esfera chega primeiro, em segundo lugar chega o cilindro e, por último, o anel. Considerando a força de atrito a mesma para os três. Se eu pegar ainda a força de atrito e substituir a aceleração que eu obtive, se eu fizer os cálculos todos, eu posso tirar o valor da força de atrito aqui. E se eu sei que a força de atrito tem que ser menor ou igual à força de atrito estático máximo, ou seja, qual é a menor força de atrito para que esse corpo comece o rolamento. É claro que isso vai depender do ângulo de inclinação da rampa. Se eu fizer essa comparação, força de atrito, mi mg cosseno θ, mg cosseno θ é igual a normal, tem a coeficiente de atrito vezes a normal aqui. Isso aqui, eu vou comparar este cara aqui, que é a força de atrito estático máximo, com a força de atrito que eu calculei. Quando eu isolo isso, coloco esse seno, passo o cosseno para cá, dividindo, seno sobre cosseno vai dar tangente. Eu vou mostrar que a tangente do ângulo inicial para o corpo começar a escorregar tem que ser dado por μe, massa R ao quadrado sobre o momento de inércia mais 1. Então, qual é o menor ângulo para que esses corpos comecem a rolar? O menor ângulo é dado pela tangente desse ângulo por esse termo aqui. Esse é o ângulo, eu disse o menor. Aí depende do ponto de vista. Menor quer dizer, eu vou inclinando essa rampa até isso começar a rolar. É o ângulo limite para que haja rolamento sem deslizamento. Então agora nós temos uma tabela de equivalências para rotação e translação. Aqui energia cinética na translação, na rotação. Veja que a massa faz o papel do momento de inércia na rotação.
A velocidade translacional tem o equivalente, tem sua irmãzinha aqui, que é a velocidade angular. O torque faz o papel da força da translação. A aceleração angular faz o papel da aceleração linear. Segunda lei de Newton da translação, segunda lei de Newton da rotação. O momento linear na translação tem o equivalente que é o momento angular na rotação. Segunda lei de Newton da rotação, segunda lei de Newton da translação. Momento linear é mv, momento angular é iω, são translação, rotação. Conservação do momento linear, conservação do momento angular. Eu posso usar outras fórmulas que combinem. A gente já viu em sala de aula que potência é força vezes velocidade, produto escalar. Potência na rotação, quem faz o papel da força? É o torque. Quem faz o papel da velocidade linear? Velocidade angular. Então, produto escalar do torque pela velocidade angular e assim sucessivamente. De posse disso, nós podemos aplicar as leis de Newton da rotação. Veja esse problema. Um corpo de massa m está pendurado num cordel que passa por uma polia, cujo momento de inércia em relação ao próprio eixo é I e raio R. Cuidado aqui que eu errei. Um corpo de massa eminho. A massa do corpo, olha na figura, é eminho, não é emão não. Emão é a massa da polia. Emão é a massa da polia. O corpo tem massa eminho. A polia tem massa emão, raio é rão. E momento de inércia I. A polia tem rolamento sem atrito e o cordel não escorrega. Calcule a tensão na corda e a aceleração do corpo. Bom, tem polia com rotação e massa, tem momento de inércia. Então, eu vou precisar aplicar a lei de Newton da rotação. Então, vou começar pela polia. Aplico a segunda lei de Newton da rotação. A segunda lei de Newton é somatória das forças igual a MA. Para a rotação, a segunda lei de Newton é somatória dos torques igual a I alfa. Como está tudo numa direção só, eu posso tirar os vetores. Somatório dos torques é o torque, soma de todos os torques que agem na polia. Bom, a polia, eu tenho a tensora aqui, que vai causar a rotação. Então, o torque é tensora vezes o raio. Como são perpendiculares, não precisa do seno. Tensora vezes raio. É igual a I vezes alfa. Daqui eu tiro que alfa, tensora vezes o raio sobre o momento de inércia. Vamos para o corpo. Corpo de massa eminho. Somatória das forças igual a MA. As forças que agem aqui é o peso mg e a tensora. Ó. Então, mg menos tensora igual a ma. Daqui eu tiro que a aceleração é mg menos t sobre mi. Mas a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. Olha a importância dessa relação. Essa relação vai ligar esta equação nessa. Então, se nós substituirmos... Se a aceleração linear é angular vezes o raio, então a aceleração linear ela é igual a tr² sobre i, igual a mg menos t sobre m. Veja, quem é alfa? Alfa nós calculamos lá atrás, é tr sobre i, vezes r é tr² sobre i. Ó. Alfa é tr sobre i. Vezes esse r ficou tr² sobre i. Mas essa aceleração é igual à aceleração que nós tínhamos pelo corpo. Igualando esses dois, multiplicando e isolando t, nós chegamos que a tensora é mg dividido por 1 mais eminho r² sobre o momento de inércia da polia. Esse é o resultado. Se você sabe que a polia é um disco e quiser usar o momento de inércia do disco, que é meio de emão rão quadrado, se você colocar aqui, você faz as contas, a tensora vai dar eminho emão sobre eminho mais emão g. É só substituir no i o valor tabelado do momento de inércia de um disco. E qual a aceleração? A aceleração é mg menos t sobre m. mg menos t, pega o valor de t, substitui aqui, faz a conta, isola.
a aceleração vai dar g, que multiplica 1 mais I sobre mr quadrado. Só fiz, ou seja, peguei essa expressão, peguei o valor desta tensora aqui, substituí aqui, fiz a conta, achei o g. Achei o A, desculpa. Se eu substituir o I pelo I do disco e fizer essa conta, a aceleração vai dar 2m sobre 2m mais m1g. Aí. Aqui é um exemplo típico de aplicação da segunda lei de Newton da rotação. Então, agora é diferente do jeito que a gente tratava. Tem rotação, tenho que levar isso em conta. Vamos para este problema. Dois corpos estão presos a uma corda que passa por uma polia de raio R e momento de inércia I. Então, essa polia tem momento de inércia, não é desprezível. O corpo de massa M1 desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito. O corpo de massa M2 está pendurado na corda, conforme a figura. Admitindo que não haja escorregamento da corda, calcular a aceleração do sistema e a força tensora no cabo. Então, aqui a aceleração e a força. Primeiro, colocamos todas as forças. Peso normal, peso 2, tensora 2. Como o fio aqui se divide em duas partes e tem rotação, isso aqui vai rotacionar, tem momento de inércia, tem torque. Então, para que isso gira, isso tem que ter um torque resultante. Então, a força aqui não pode ser igual à força aqui, porque se elas forem iguais, os torques são iguais, isso anula, essa polia não gira. Então, a tensora nessa parte do fio não é igual a essa. Então, eu chamei aqui de T1 e aqui de T2. Tá aí. Vamos aplicar a equação para a polia. Polia gira, segunda lei de Newton da rotação. Somatória dos torques é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Quem é o torque? É o torque desse, pois isso aqui vai se movimentar para cá. Então, quem ganha esse cabo de guerra é o T2. T2 vezes o R menos T1 vezes o R. É igual a I vezes alfa. Então, alfa é igual a T2 menos T1, pus o R em evidência e sumiu aqui. Aqui tem um R multiplicando, tá? T2 menos T1 vezes R sobre I. Vamos para o corpo 2. Somatória das forças igual a MA. Aqui, para o corpo 2, não, para os dois corpos, desculpa. Para esse corpo aqui, eu tenho que tensora 1 é a massa de 1 vezes a aceleração. Para o corpo 2, eu tenho que o peso, que é M2G, menos a tensora, que é T2, é igual a M2A. Se eu juntar essas duas equações, eu somando isso aqui, eu vou ter que T2 menos T1 é igual a M2G menos M1 mais M2A. Tirei uma equação. Juntei esses dois, fiz um sisteminha de equações. Tá? Basta somar, vai ficar T1 menos T2. Passo M1A com M2A, vai dar M1 mais M2A. Passo M2G para cá, menos M2G. Multipliquei por menos 1, deu essa expressão aqui. E eu sei que a aceleração linear é angular vezes o raio. Então, a aceleração angular é a aceleração linear dividida pelo raio. Aqui está errado. Aceleração linear, aqui não é alfa, aqui é A. Aqui é A é igual a alfa, que nós já calculamos, que é isso aqui, vezes o raio. Não, desculpa, aqui está certinho. Alfa é igual a T2 menos T1R sobre I. Então, quem é o A? O A é o alfa R. O A é o alfa vezes o R, que vai dar isso aqui com R ao quadrado. Esse é o A. Daqui eu tiro que T2 menos T1 é I sobre R ao quadrado A. Como T2 menos T1 é essa expressão, troco T2 menos T1 por isso, isolo e obtenho a aceleração. M2 sobre M1 mais M2 mais I sobre R quadrado G. E a tensora no cabo? No cabo 1, vou lá, substituo a aceleração e faço a conta. No cabo 1 a tensora vale isso e no cabo 2 a tensora vale isso. Pratiquem, pessoal, esse tipo de problema.
Analise o princípio da conservação do momento angular. Analise a questão da energia cinética rotacional, a questão da rotação dos corpos. Nós estudamos até agora 3 leis importantes: conservação de energia, conservação do momento linear e conservação do momento angular. Em cima disso, aplicamos a lei de Newton, tanto para a translação quanto para a rotação. Na nossa prova, cairá trabalho e energia, momento linear e sistemas de partícula com centro de massa, colisões, rotações, aplicando leis de Newton da rotação. É isso. Espero que tenha contribuído. Em aula, a gente faz um bate-papo sobre isso. Boa prova para todos. Até.